Conexão Potiguar. Oferecimento Prefeitura de Parnamirim. É possível fazer mais. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Band, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia. E está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte o jornal Potiguar Notícias, que traz uma manchete aqui. Ex-prefeito pode perder direitos políticos e cargo. Mozaniel Rodrigues de Guamaré, condenado por formação de quadrilha e peculato, deve ser exonerado do governo Rosalba. Esta é a manchete principal do jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, nós temos o colega aqui da casa da Band para bater um papo sobre o cotidiano, sobre o momento político em que vive o Rio Grande do Norte. Está conosco o Robson Carvalho, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Robson? Tudo bom, Pinto Júnior? Um prazer estar com você aqui e mais uma vez com os nossos telespectadores da Band Natal. É um prazer todo nosso. Você tem acompanhado, Robson Carvalho, toda uma movimentação que tem acontecido na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, a partir das redes sociais. Qual o seu olhar sobre esse movimento de protesto? Olha, Pinto Júnior, as redes sociais, elas têm gerado uma grande oportunidade de uma comunicação mais rápida entre as pessoas e, a partir desta comunicação, uma capacidade de mobilização fenomenal. Por quê? Porque ela democratiza o espaço da comunicação e o cidadão comum, aquele cidadão do povo mesmo, ele passa a ter voz, que em muitos âmbitos e setores da própria imprensa você não consegue dar voz a todo mundo, mas ali no Twitter, por exemplo, no Facebook, em outras mídias sociais, você criou um espaço onde nesse espaço do cidadão mais popular ao mais rico, mais abastado, ele tem condições de poder participar, de poder estar presente e emitir a sua opinião, né? Esse aqui é um destaque que eu gostaria de fazer, porque o cidadão, ele emite a sua opinião e no Twitter, por exemplo, ele tem a possibilidade de que aquela opinião seja repercutida por outras pessoas, né? Ela seja replicada por outras pessoas. Então, isso tem dado tem sido uma forma de democratizar e de ajudar e colaborar com a mobilização das pessoas e dos cidadãos no mundo inteiro. E com o detalhe que é tudo em tempo real. Você pode acompanhar alguma mobilização, movimentação e dar sua opinião, participar, protestar. Eu acho que ou replicar. Essa é a parte mais interessante das redes sociais, é essa possibilidade da interação, do feedback, né? Da mensagem, do ponto, do contraponto, das diferentes opiniões. Isso. E detalhe, né, você pode participar com essa interação em situações de qualquer parte do mundo. Você pode protestar em relação à atitude tomada pelo presidente da República, você pode elogiar ou reprovar uma atitude tomada pelo prefeito da capital, você pode repercutir, né, dar repercussão a uma movimentação, uma mobilização que esteja acontecendo lá no Egito, por exemplo. Então, em tempo real. E quando você tem aquele exército de pessoas que vão culminando e incentivando o mesmo tipo de opinião, de comportamento, de pensamento, você vai tendo uma força muito grande que é formada. Porque apesar de ser um espaço virtual, todas as pessoas na realidade, estão ali emitindo opinião sobre o que elas pensam. Não é isso que é interessante, porque esse espaço fica democratizado, né? E as pessoas têm realmente a oportunidade de dizer o que pensam, de concordar, de apoiar, de protestar, de reivindicar, né? De deixar ali a sua marca a respeito dos acontecimentos que é um espaço democrático. É um espaço democrático. Em essência, né? Essencialmente democrático. Exatamente. E nós observamos, né, digamos assim, um dos pontos que mais, dos eventos e fatos onde mais teve visibilidade dessa questão da articulação das redes sociais, das mídias sociais, foi justamente na ocasião da derrubada do Hosni Mubarak, lá no caso do Egito. Nós observamos toda aquela movimentação, a presença das pessoas na Praça Tahrir, tudo aquilo se deu e as pessoas se coordenavam, se mobilizavam, marcavam data, hora, local do que iam fazer. Os regimes autoritários não conseguem segurar
a comunicação na internet, nem as opiniões. Daí, a internet, de certa forma, as redes sociais, estão colocando em xeque os regimes autoritários que não mostram a mesma habilidade para utilizá-las. Exatamente. E tanto que, em determinados regimes ditatoriais, a internet é proibida. Né? Alguns regimes ditatoriais, militares, eles bloqueiam, eles cortam a internet. A televisão, por exemplo, é só uma televisão pública, você não tem acesso a imagens, a opinião, a pensamento sobre qualquer outro tipo de, digamos assim, de pensamento que seja diferente do pensamento de quem está mandando, de quem está reinando, de quem está sendo ditador na ocasião. Né? E você, através das mídias sociais, nos países onde funciona, aí sim, ela exerce um poder de pressão muito forte, né? Como aconteceu em alguns países e outros também tem acontecido, porque em outras situações de regime democrático, como às vezes até no próprio Brasil também, sabemos que a imprensa, às vezes setores da imprensa ou determinados integrantes da imprensa estão, digamos assim, ligados ou vinculados a estruturas de poder. E assim sendo, não abre espaço para um pensamento diferente, para um pensamento de oposição, para uma ideia que seja divergente daquela de quem está no comando naquele momento. E justamente por pressão das mídias sociais, aí é que vem a história, né? E elas acabam democratizando o espaço que o cidadão não teve numa cadeia de rádio, de televisão, no jornal, por exemplo, ou não teve condição de panfletar, de criar uma outra forma de mobilizar e dizer o que é que ele pensa, de protestar. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos o caso do preço dos combustíveis, que foi algo que mobilizou a comunidade e fez com que o consumidor pagasse hoje mais barato pela gasolina do que pagaria se não tivesse se mobilizado. Exato. Há quem diga também que houve uma pitadinha aí digamos assim, de interferência política por trás, mas na verdade, mesmo assim, mesmo que porventura isto tenha acontecido, as pessoas mobilizaram-se através das redes sociais, das mídias sociais, sobretudo o Twitter, né, utilizando o jogo da velha que a gente chama de hashtag, né, que era combustíveis mais baratos já, né, então você concorda com aquilo, você vai repassando aquela informação, marca-se um dia, um local, um horário para as pessoas aí fisicamente, saindo do virtual, mas externando fisicamente a sua opinião, né? E junta-se toda aquela mobilização em torno da defesa de uma ideia, de um pensamento que é coletivo e muitas vezes aquele pensamento coletivo, aquela ideia coletiva não tinha espaço em outros veículos, mas nesse veículo, mesmo sendo um espaço virtual, ele foi interessante porque ajudou a concretizar um movimento que na realidade terminou acontecendo. Você falou em pitada política, mas tem mais do que pitada política, porque a população também saiu às ruas, sobretudo os jovens, para protestar contra a atual prefeita. E começou tudo isso, até onde se sabe, nas redes sociais. Exatamente, né? Parece que o Egito tem inspirado aí essa forma de utilização das redes sociais, que pode ser utilizada de várias formas, para conversar o besterol, para marcar encontro, bate-papo, namoro, amizade, e também para protestar, para trabalhar muita também. Muita gente trabalha. Né? Exatamente, muita gente boa parte das pessoas estão ali trabalhando, estão participando de uma reunião, mas está ali o telefone no Twitter, colocando opinião, replicando um pensamento que ele concorda ou discorda e colocando o pensamento dele. Então, você tem esse poder de articulação muito forte. É verdade. E eu mesmo estive no trânsito nas ruas de Natal e vi uma mobilização de grande quantidade de jovens que fez com que várias pessoas se atrasassem para o trabalho, os seus compromissos, mas ao mesmo tempo você via que ali tinha pessoas exercendo sua cidadania, dizendo a forma de pensar. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando com Robson Carvalho. Um minuto só. Parnamirim, de gente que sonha e que trabalha, acorda bem cedo pra batalha, que o melhor da vida é realizar. Parnamirim, do bronze tão lindo da menina, de povo festeiro e otimista, que sorri pra vida melhorar. Parnamirim, não cansa, não foge à luta, emprega, constrói e educa, investe para transformar essa cidade que cresce merece respeito. Sua gente tem todo o direito da felicidade encontrar. Parnamirim, de gente que sonha e que trabalha, acorda bem cedo pra batalha, que o melhor da vida é realizar. Parnamirim, do bronze tão lindo da menina, de povo festeiro e otimista, que sorri pra vida melhorar. Sim, Parnamirim, é possível fazer mais.
Olá, boa noite para você que, como eu, está acompanhando este incansável trabalho da polícia pelas ruas das cidades. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, você tem na sua casa a notícia em tempo real do Brasil Urgente. No país e no mundo, você fica sabendo comigo, porque este é o jornalismo ágil e com muita opinião, aqui na tela da Band. Eu espero você, de segunda a sexta, às 5 da tarde. NCIS, Unidade de Elite. Quando o crime acontece na Marinha. Ela foi assassinada. Eles entram em ação. E meu pessoal atira para matar. E seja qual for o caso, a equipe do agente Gibbs vai encontrar a solução. Um de vocês tem que me dar uma pista. Uma série premiada. Nesta segunda, 9h15 da noite, NCIS, Unidade de Elite. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje batendo um papo aqui com um colega de trabalho, o Robson Carvalho, a quem eu agradeço a presença por estar comigo hoje no programa Conexão Potiguar, trocando ideias. E nós falávamos das redes sociais, que entrou no Rio Grande do Norte, começou com essa questão do exercício da cidadania, do consumidor especificamente, revoltado com o custo do preço da gasolina, e hoje já existe toda uma movimentação no que diz respeito à política, onde a gente percebe que tem uma grande quantidade de jovens participando, principalmente citando a atual prefeita. E, inclusive, junto à prefeita, entrou também a governadora Rosalba Ciarline. Qual o seu olhar sobre essa questão específica relativa aos governantes? Olha, Pinto Júnior e amigos telespectadores, isso é uma pergunta muito interessante, porque em tudo na vida nós temos que ter ponderação, né? Temos que parar para pensar, para emitir uma opinião, para se envolver com um determinado tipo de protesto. E às vezes você começa a perceber que tantas coisas acontecem na cidade e parece que é tudo um balaio só, parece que está tudo dentro de um cesto só. Mas é importante que se separe o joio do trigo. É importante que se dê a César o que é de César, né? Um governo, por exemplo, está iniciando agora, o outro já está finalizando. Então são dois aspectos que merecem destaque. Um outro ponto que merece ser destacado, por exemplo, é que a atual prefeita, Micaela Souza, por exemplo, ela nunca teve nenhuma experiência administrativa, né? Pelo menos no serviço público, a que se comprova, nunca teve nenhuma experiência administrativa. Então, essa falta de maturidade talvez esteja contribuindo um pouco para algumas falhas. A atual governadora já foi prefeita por 3 vezes, não, por 3 vezes teve a oportunidade de levar adiante um projeto de gestão. Claro que é diferente de você governar uma cidade de Mossoró, que tem royalties, que tem uma série de outras coisas, de facilidades, e você não dá para, muitas vezes, comparar com o governo do Estado. Mas passou também pelo Senado, tem uma convivência, montou um secretariado que me parece que tem, na maioria dos setores, dado um bom resultado. Nós tivemos esse episódio agora da questão das greves, né? E isso na verdade, acabou, digamos assim, sendo o resultado de uma pressão, de um problema que foi criado há um pouco atrás, né? Com detalhe, inclusive, de que todos os deputados praticamente votaram nesse plano de carreiras e salários também, né? E votaram esse orçamento que está sendo executado no momento, né? E justamente esses que votaram tudo isso hoje estão dando apoio, a grande parte, na verdade, está dando apoio à atual administração da governadora Rosalba Ciarline. Você acha que o governo Rosalba se comunica bem? Olha, eu acredito que o governo da governadora Rosalba Ciarline, ele precisa comunicar-se mais, ele precisa de mais interlocutores, não é a comunicação social a que me refiro. Claro. Eu me refiro à questão do governo ter interlocutores. Parece, né? Não tem um porta-voz. O governo não tem um interlocutor, por exemplo, com os movimentos sociais, com os movimentos grevistas. Na ocasião de tentar encontrar uma proposta, buscou quem? A deputada federal Fátima Bezerra, que é do PT, partido que é o extremo oposto, né? Dos democratas, do DEM, né? Mas parece que ela também não se comporta como o DEM, os militantes do DEM se comportam tradicionalmente. Me parece que ela é mais aberta. Exato. Inclusive, desde quando assumiu o Senado, hoje o governador Rosalba Ciarline não tinha uma postura de oposição radical ao governo federal. Sempre
mesmo sendo dos democratas, né, que tem hoje como presidente o senador Zé Agripino, que tem uma postura muito mais combativa, mas enquanto senadora, ela, no próprio Senado, ela não comportou-se com a postura de oposição. Então, isso me parece ter facilitado alguns diálogos, mas, como eu disse, falta essa comunicação ao governo, interlocução com os movimentos sociais, falta mais interlocução com a própria Assembleia Legislativa. Em ocasião onde eu tive a oportunidade de entrevistar o próprio deputado Zé Dias, ele chegou a dizer: não se pode defender o que não se conhece. Então, tem muitas informações do governo que não chegam para o próprio deputado que defende o governo. Então, está faltando essa comunicação maior, né? Há também uma reclamação dos prefeitos. Os prefeitos não conseguem um diálogo, não conseguem marcar audiência com a governadora ou com os secretários. Me parece que há uma insatisfação aí e falta alguém que faça esse meio de campo. Exatamente, né? Agora me chama a atenção essa questão dos prefeitos, porque, na verdade, a governadora Rosalba Ciarline, quando foi eleita, ela tinha o apoio de algo em torno de... acho que tinha em torno dos 43, 45 prefeitos, mais ou menos, que apoiavam, ou seja, menos de um terço dos prefeitos do estado do Rio Grande do Norte apoiaram a eleição da governadora Rosalba Ciarline. São justamente os que votaram nela que estão reclamando. Pois exatamente é isso onde eu quero chegar. Justamente esses prefeitos, né, que, ou seja, menos de um terço do universo dos 167 prefeitos do Rio Grande do Norte, estão insatisfeitos, onde, teoricamente, com essa quantidade menor de prefeitos, dava para se atender determinadas reivindicações, né, resolver determinados problemas. E há algumas versões, né, de que o governo estaria, na verdade, fazendo caixa, por isso não dá o aumento ao pessoal, não implementa o plano de carreiras e salários, que por isso as obras do governo, boa parte delas, algumas estão paralisadas, outras estão aguardando recursos para continuar. Mas por que isso não está acontecendo? O governo alega que recebeu o Estado numa situação financeira muito difícil, fruto do que foi a gestão do governo passado. A oposição diz que, na verdade, o governo está fazendo caixa. Mas onde está a verdade? Eu sou defensor, acima de tudo, da transparência. Na hora que você é transparente, você abre, mostra as contas. Olha, nós arrecadamos X, nós temos que pagar Y e sobra isto ou está deficitário tal valor. Por que eu digo isso? Porque justamente na hora que você faz essa colocação para o público... Sai das versões e vai para os fatos. Exatamente. Deixa eu pedir licença a você e aos nossos telespectadores para darmos mais uma paradinha, um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com Robson Carvalho. A gente já volta. O mesmo apresentador, as mesmas delícias, mas agora com novas receitas e até um novo visual. Tudo de presente para vocês. Dia a dia, de segunda a sexta, 10 da manhã, na tela da Band. Opinião. Não tem poder público nessa cidade que não para acabar com essa cracolândia. De segunda a sexta, 5 da tarde. Esse nosso encontro é muito bacana, todo fim de tarde. Brasil Urgente. Cada vez mais para que você fique perto. Jogo aberto. Quando a bola está em campo, é hora de sentir adrenalina, emoção e a magia do duelo. Bateu pro gol! Tudo sobre o que rola no universo do esporte e os grandes momentos de cada disputa. Uma análise completa do que aconteceu no Brasil e no mundo. De segunda a sexta, 11h15 da manhã, Renata Pan comanda Jogo Aberto, na tela da Band. Conexão Potiguar. Oferecimento Prefeitura de Parnamirim. É possível fazer mais. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje batendo papo com Robson Carvalho, que estamos juntos avaliando aqui o governo Rosalba Ciarline nas redes sociais. E no bloco anterior nós conversávamos sobre a interlocução de figuras do governo, ou a falta de interlocução de figuras do governo com os movimentos sociais, com os próprios prefeitos que apoiaram a governadora, com a Assembleia Legislativa. Robson, eu lhe interrompi por força aqui do comercial. Força do comercial, do espaço comercial. E aí estamos voltando. Queria que você concluísse o raciocínio dessa falta de comunicação ou entre o governo e a sociedade, para nós partirmos para outros temas. Perfeito. Porque, veja só, como eu estava dizendo no bloco anterior, você pode até não concordar com a decisão que o governo tome, por exemplo, sobre a alegação de que não teria o caixa, não teria disponibilidade financeira. Mas na hora que o governo abre o cofre e mostra, explica o tintim por tintim,
você pode não concordar, mas você pelo menos vai tender a aceitar, né, aquela situação, né, de que seja adiado um plano de carreira e salários, ou de que seja renegociado, na verdade, a implantação como outras coisas. Mas, na verdade, quando há transparência, aí sim fica a possibilidade de você, dentro desse diálogo, vamos dizer assim, reordenar as peças dentro desse jogo que é o administrar, a administração pública. E aqui, eu estou vendo aqui a informação, inclusive no seu jornal, Pinto Júnior, no Potiguar Notícias, que tudo que você precisa saber sobre a real situação financeira do Rio Grande do Norte. Está aqui no jornal Potiguar Notícia de hoje. Pronto. E isso aqui eu já achei considero um passo interessante do governo. Começou a mostrar como é que as coisas funcionam, que é a lei de responsabilidade fiscal, mostrando, explicando o problema das greves, explicando a situação financeira do Estado. Agora, falta, na verdade, mostrar os números. Aqui, pelo que eu estou vendo, é uma explicação em tese. E é uma explicação que vale a pena, uma explicação de fato viável. Agora, é importante que o governo chegue e traga também números oficiais, para que, inclusive, deputados que defendem o governo na Assembleia possam ecoar um discurso com base em fundamentos, em dados. Porque a partir daí você tem condições de, vamos dizer assim, ter um pouco, de chamar um pouco mais da paciência da população para que ela venha, digamos assim, a esperar a que sejam tomadas outras decisões. Mas o povo potiguar está correto em de fato, manifestar sua opinião, em pressionar, em protestar, em exigir mais, em querer mais, porque, de fato, na hora que qualquer político está no período de campanha, ele promete que vai resolver os problemas. Na verdade, a gente sabe que isso sempre é marketing político, mas não existe, de fato, um projeto. Quando o governante senta na cadeira, na hora do sufoco, é que vai, de fato, tentar encontrar soluções para aqueles problemas, né? A coisa é invertida, de fato, né? Parece que a carroça passa à frente dos bois. Então, como isso já aconteceu, é importante que, de fato, o povo cobre qual é o projeto para o Estado do Rio Grande do Norte, qual é o projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte que tem a governadora para com o Estado do Rio Grande do Norte, para com aqueles que apostaram e a elegeram governadora. Robson, rapidinho, nosso tempo já está se esgotando aqui, mas eu queria ouvir sua opinião sobre a questão da volta da reeleição na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A questão da volta da reeleição na Assembleia Legislativa do nosso Estado do Rio Grande do Norte tem gerado muitas especulações, né? Inclusive grupos internos quase que chegam a se esfacelar, estruturas políticas que ganharam a eleição atualmente chegaram a ficar abaladas, porque o grupo que foi eleito, liderado pelo presidente, deputado Ricardo Mota, alguns setores desse grupo chegou a postular, inclusive publicamente, que houvesse a reeleição desse grupo. Por outro lado, o grupo ligado ao deputado Walter Alves do PMDB, que, pelas informações de bastidores, tinha um compromisso de que seria o próximo candidato a presidente, que seria o próximo a disputar a presidência da Assembleia, insatisfeito. Isso gerou, inclusive, algumas, digamos assim, brigas, intrigas de bastidores entre digamos assim, o atual grupo político que está presente na mesa diretora da Assembleia com o próprio ministro Garibaldi também. Alguns problemas chegaram a acontecer a esse nível, né? Porque acreditava-se que Walter Alves seria o próximo, mas quando a coisa estava já pegando fogo, esse circo todo, apareceu um bombeiro. Apareceu um bombeiro, a turma conversou, o vice-governador Robson Faria, que é vice-governador, mas ele tem interferência, digamos assim, ele tem participação nessas articulações. Ok, Robson Faria. Já terminou? Ok, acabou nosso tempo. Lhe agradeço. Certo. E aí no seu blog o pessoal pode acompanhar pelo seu blog ou no portal Potiguar Notícias. Nós colocaremos os detalhes lá, então. Lá no blog do Robson Carvalho. Aqui está o jornal Potiguar Notícias, que também está nas melhores bancas. Muitíssimo obrigado, Robson. Obrigado, meu amigo Pinto Júnior. Parabéns aí pelo seu programa. Seja bem-vindo aqui à nossa banda. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Tchau. Até amanhã.